Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Então é o seguinte, pessoal, na aula passada, eu havia deixado um exercício que nós iríamos discutir. Por quê? Porque aquele exercício da página, até peço que vocês abram lá, na página 120, que eu falei dos cordados invertebrados, que não eram cordados, e que algumas literaturas, aí nós tivemos que encerrar a aula, e eu falei, na próxima aula a gente conversa, que eu vou abrir no livro, no próprio grupo do COC, certo? Então, eu vou espelhar aqui para vocês, peço que vocês prestem atenção na explicação, para nós anotarmos lá a alternativa correta. Então, por favor, olhem lá. Pro, qual é a página e qual é o livro? Olha lá, é a página 111, 111, o livro é uma boa pergunta, peraí que a Pro vai ver aqui. É aquele que está falando sobre o início dos peixes, dos cordados invertebrados. Vamos ver qual que é aqui. É o grupo 8. O grupo 8, muito obrigada. Então, ó, vem depois os equinodermos. Aí nós estávamos fazendo a correção. E eu peço que vocês abram agora na página 111 ou observem aqui o que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, nós vamos relembrar algo. A Pro comentou com vocês que os cordados são vertebrados. Os cordados são aqueles animais que possuem a coluna vertebral, por isso que eles são chamados de cordados, porque tudo inicia a partir de uma notocorda, certo? Só que existem algumas literaturas que classificam os protocordados, que são os urocordados e os cefalocordados, como cordados, mas invertebrados. Então, assim, mas cordado não é vertebrado? Vamos dizer que é como se fosse um subgrupo, onde estes protocordados entram neste subgrupo. Ele possui notocorda, então ele é um cordado, mas como ele não possui coluna vertebral, ele é um invertebrado. Então é por este motivo que não bateu a alternativa da aula passada, porque quando eu vi lá cordados, não, eles não são cordados, eles são invertebrados. E na verdade, aqui ele está classificado como cordado invertebrado. O que acontece? Está errado? Lógico que não. Existem algumas literaturas que classificam como cordados invertebrados e como cordados vertebrados, que começam a partir dos peixes. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. A mesma coisa do vírus. Uns classificam como ser vivo ou não. A biologia tem muito disso. Então, olha lá. Vamos para a página 121 e vamos marcar a alternativa correta. Não, é 120, desculpa, pessoal. Página 120... e rever aquele exercício, 120, Então, olha lá, vou até aumentar um pouquinho aqui. Eu falei, não é cordata sim, porque ele é classificado como um cordata invertebrado. Mas então ele não tem coluna vertebral? Não, é um subgrupo. Então, ficou a alternativa E, que é 1, 2 e 5, certinho? Marquem aí. Nós tínhamos marcado apenas a 2 e a 5, e falamos a 1 está errado. Na verdade, a gente tinha marcado a 2, a 4 e a 5. Não, a 4 era até a Sara perguntou, a 4 era sobre cefalocordata, não era? Aí eu falei, não, gente, é cefalocordata, então é a 2 e a 5. É que foi tudo no finalzinho da aula. Aí, o que acontece? Não marcava, não batia a alternativa. Aí eu fui olhar e vi que ele estava classificado como filocordata. Então, agora, nós marcamos a 1, a 2 e a 5. A 4 era cefalocordata. A Pro, na hora lá, falou, não, é cefalocordata. É isso mesmo. Então, ficou 1, 2 e 5. Certo? Marquem, por favor. Acho que foi a Sara mesmo que falou. Oi, Sara. É a página... Só um minutinho. 120 do capítulo 16. Nós já fizemos essa correção, tá bom? De todas estas páginas. Tá bom, Sara, era você, né? Isso, que bom, que bom. Então, nós terminamos, né, pessoal? Só esse que ficou pendente, né? Sim? Nós chegamos até a 121, correto?
Sim, Pro, a gente já corrigiu a 121. Então, acabou, certo? Então, eu peço que vocês abram agora no capítulo 20. Este capítulo 20, gente, é o grupo 10, se eu não me engano. Vamos olhar. Sim, é o grupo 10, não é, Helena? Me ajude aí. Ô, Pro, você já falou dos cordados aquáticos, né? Já, tudo, peixes, anfíbios, répteis, agora nós vamos falar das aves. Então, Pro, então é grupo 9. Aves, capítulo 20. Capítulo 20, pessoal, por favor, abram. Página 118. É o grupo 10. Grupo 10. Capítulo 20, aves. Sim, Pro, porque você já falou dos répteis, então das aves é grupo 10. Isso, então ótimo. Muito obrigada, Helena. Obrigada, meninas. Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos notar uma diferença evolutiva muito importante sobre o grupo dos cordados aves. Primeira característica das aves, pessoal, é o seguinte: elas já possuem carinho pelo seu parceiro e pelo seu filhote. Até agora, nós tínhamos visto que os vertebrados, eles não tinham carinho. Os répteis vão lá, cavam aquele buraco, aquela toca, colocam os ovos e vai embora. Eles não têm cuidado com os filhotes. A partir de aves, elas já apresentam um cuidado com os filhotes e com o próprio parceiro. Tanto que existe nessa relação das aves a monogamia. Elas não se reproduzem e nem tem outro parceiro ou parceira enquanto o outro não morre. Então, quando ela começa a ter aí a reprodução e os filhotes com aquele parceiro, depois de um tempo que eles ficam ali até os filhotinhos se desenvolverem, eles migram. Não se sabe ao certo por quê, mas eles geralmente migram longe um do outro, eles migram e eles voltam sempre ao local da primeira reprodução. E quando eles voltam para reproduzir, a fêmea sempre vai esperar o macho e o macho sempre vai esperar a fêmea. Se nesse período ele não aparecer, aí ele vai entender ali que seu parceiro morreu. E aí sim ele se reproduz com outro parceiro ou outra parceira. Então já existe aí uma relação, Pro é amor? É instinto. Mas isso já acontece nas aves, que é um marco evolutivo muito interessante, que já acontece nos mamíferos também. Então, a partir de aves, eles já possuem aí esse carinho, vocês estão vendo aí, ó, o macho bicando aí, ó, dando um carinho na fêmea, alimentando o seu filhote, né? Isso daí já é cuidado com o seu filhote, com o seu parceiro. Bom, as aves, quando elas têm lá os seus filhotinhos, ela não larga, ela não abandona, ela alimenta até que eles consigam voar. E muitas vezes o seu filhote, ele fica com a mãe. Ele poderia escolher migrar com o pai, mas geralmente ele segue a revoada da mãe. Já é aquele instinto materno, né? Então, se ele tivesse que analisar, ele poderia ir para qualquer lado, mas ele segue a mãe, mesmo quando já está totalmente independente, certo? Vocês já devem ter ouvido aquele termo assim, tem que aprender a voar, cada um tem que aprender a voar. Por quê? Porque a partir do momento que a ave faz o seu filhote voar, ela entende que ele já consegue viver sem ela, certo? Aí a opção dele estar perto da mãe nas revoadas, nas migrações, que elas voam sempre juntas em revoada, certo, pessoal? Outra característica evolutiva muito importante é a mudança de temperatura. As aves, elas já são endotérmicas, ou seja, são animais de sangue quente, com a temperatura fixa, como nós, mamíferos. Então, as aves, elas já possuem, elas são endotérmicas, já possuem o sangue quente, diferente dos peixes, dos anfíbios e dos répteis. Então, aqui, elas já possuem um metabolismo bem melhor, porque elas não precisam ficar como lagarto, né, lagarteando, tomando banho de sol. Elas já conseguem aí ter um metabolismo mais rápido por causa do sangue, por causa do calor, da temperatura fixa. Por este motivo, pessoal,
por elas possuírem temperatura fixa, que elas migram. Por quê? Porque elas não mudam a temperatura, elas não conseguem alterar a sua temperatura de acordo com o ambiente. Então, se o lugar está muito frio e ela não se adaptar, ela morre. Como nós temos a hipertermia, que é a febre, e a hipotermia, que é a falta de calor no corpo. Quando você perde muito calor e você não consegue recuperar este calor, podemos morrer também. Por isso que, às vezes, naqueles dias muito frios, gente, encontra aí alguns moradores de rua mortos, porque eles tiveram a hipotermia à noite e morreram congelados, morreram com frio por causa da hipotermia, certo? Tudo bem? Então, elas já são endotérmicas e já são de animais de sangue quente. 2 caracteres evolutivos que eu citei para vocês. Tudo bem até aqui sobre aves? Sim? Tudo bem. Ótimo. Bom, gente, e o sistema? Agora nós vamos falar um pouquinho do sistema das aves. Olha lá, coração totalmente dividido. Porém, nós já tínhamos visto um grupo que já possuía esse coração dividido assim. Que grupo que era? Vamos ver se alguém lembra. Dos peixes? Não, os peixes tinham só duas câmaras, lembra, Pedro? Ah, tá. Quem possuía já 4 câmaras onde não acontecia mistura do sangue arterial com venoso? Os crocodilianos dos répteis. Répteis. Muito bem, os répteis crocodilianos. Os répteis crocodilianos já possuíam essa divisão, né? Que prosseguiu até as aves e os mamíferos. A partir daqui, ó, pessoal, nós temos o coração como das aves. O coração com 4 câmaras, tendo 2 átrios e 2 ventrículos, tendo sangue arterial circulado apenas do lado direito e o sangue arterial circulando apenas do lado esquerdo e o sangue venoso circulando apenas no lado direito, não havendo mais mistura de sangue arterial e venoso. Outro caráter importante aí evolutivo. A partir daí, nós somos como as aves, certo? Temos carinho para o nosso parceiro, para o nosso filhote, só que nós temos a capacidade de raciocínio. Eles não possuem raciocínio, eles possuem instinto, o instinto maternal de proteção. Vocês já passaram perto de algum ninho que tem lá os passarinhos, principalmente ninho de quero-quero, de bem-te-vi? Vocês já passaram perto de algum ninho? Nunca passaram? Quando nós passamos perto de algum ninho, a fêmea, ela voa assim, arisca, como se ela quisesse espantar quem está se aproximando do ninho. E ela pode até atacar se o pássaro ele é grande. Uma vez aconteceu aí na Rua do Coque, foi muito interessante, acho que foi o ano passado que aconteceu. Tinha um ninho em frente àquele Banco Itaú, sabe, o pessoal ali na Prestes Maia? E todo mundo que passava ali, a fêmea atacava e batia na cabeça. Então, vários professores chegaram reclamando que a ave voava agressiva na cabeça de alguns professores, né? E aí, nós começamos a atravessar, eu atravessava sempre ali, a gente começou a atravessar lá na frente, porque tinha um ninho e a mãe, né, a fêmea, entendia que quem estava passando ali na calçada queria causar algum problema, pegar o filhote e ela atacava. Né? Não sei se vocês ficaram sabendo disso, foi o ano passado que aconteceu. Então, a fêmea protege o seu filhote, certo? Tudo bem? E olha lá, agora nós vamos falar um pouquinho das características digestórias destes animais. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eles não mastigam, eles não possuem dentes, né? Nenhuma ave possui dente. Então, o que acontece? Como acontece a digestão da ave? Bom, primeiramente, para elas se alimentarem, elas possuem o bico de acordo com o alimento dela. Por exemplo, o papagaio. O papagaio, o bico do papagaio é um bico assim, ó, um bico recurvado, porque ele quebra as sementes, né? Então, ele pega a semente e ele quebra e ele se alimenta daquela semente.
O beija-flor, ele possui aquele biquinho bem fininho. Por quê? Porque ele se alimenta do néctar, né? Da seiva da flor. Ele possui aquele bico fino. E assim por diante, eles possuem o bico de acordo com o alimento deles. A calopsita também possui aí, né? O biquinho, os periquitos possuem o biquinho recurvado porque elas se alimentam de sementes. Então essa é a primeira característica. Quando o alimento entra pela boca, eles possuem um sistema digestório completo, porém não termina em ânus, termina em cloaca. Por que vocês acham que estes animais precisam de cloaca? Porque eles botam ovos. Pra botar o ovo. Muito bem, eles botam ovos. Quem já viu um ovo de avestruz, pessoal? O ovo de avestruz é enorme, é desse tamanho, né? É um ovo muito grande. Então, a cloaca, lógico, é o tamanho do avestruz também, né? Mas eles precisam ter cloaca para eles poderem ter essa região cartilaginosa onde eles liberam os ovos, certo? Então, aí quando o alimento entra pela faringe, passa pelo esôfago, no esôfago das aves também acontecem os movimentos peristálticos, que é o movimento de empurrar o alimento para a primeira parte da digestão. Então, ele entra, desce pela faringe, o esôfago encaminha esse alimento para o primeiro estômago, para a primeira parte da digestão. Essa parte da digestão é chamada de papo. O que acontece no papo? O alimento fica um pouquinho parado ali no papo para amolecer, porque ela não tem dente, não existiu a mastigação e a deglutição, né? Como o alimento entrou inteiro, ele tem a primeira digestão, ele é dissolvido pela primeira vez ali no papo. Então, tem uma estrutura que quebra pela primeira vez esse alimento. Depois, ele segue para o segundo estômago, onde é chamado de moela, né? Tem a segunda parte do estômago chamada de moela. O que a moela faz? A moela tritura o alimento, ela corta o alimento. Vocês sabem que na faculdade, uma vez nós abrimos um pombo e eu abri a moela do pombo. Ele tinha acabado de se alimentar. E na moela estava cheio, porque quando você abre a moela, ela tem várias divisões, assim, né? Como se ele tivesse que percorrer essas divisõezinhas. E a moela tinha restinhos de alimento, todo picadinho, todo triturado, como se fosse um processador. Então, o papo, ele amolece o alimento e a moela, ela tritura este alimento, certo? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi alguém liberando áudio? Pode falar. Depois, pessoal, desse percurso, segue o alimento para o intestino delgado, onde acontece a absorção de nutrientes, como nos mamíferos também, né? Como nos répteis também, que no intestino acontece a absorção de nutrientes, e depois segue para o seco e para o reto, que é o intestino grosso, onde é feito o bolo fecal, só que acontece algo diferente nas aves. Vocês já repararam como que é a textura das... Oi? Eles fazem xixi e cocô juntos. É isso que eu ia falar agora, muito bem, Júlia. Como é a textura das fezes? Vocês já repararam que as fezes das aves, elas são liquefeitas, elas são pastosas. Por quê? É a urina e as fezes que são eliminadas juntas pela cloaca. Não tem o sistema excretor com bexiga urinária, onde armazena a urina. Pô, mas por quê? Né? Ela tem um caráter mais evoluído do que os outros, mais complexo, porque a ave, vocês vão ver daqui a pouquinho, ela precisa voar. E ela precisa ser mais leve. Então, existem órgãos que não estão presentes nas aves para elas serem mais leves, que é o caso do dente, o caso da bexiga urinária, elas não armazenam nada. Pode reparar que as aves estão voando e defecando. Voando e defecando, elas defecam o tempo todo, porque elas não possuem um lugar onde elas armazenam. Nem fezes, nem urina. Elas não seguram, elas não controlam isso. Elas eliminam o tempo todo. Por isso que às vezes vocês param um carro embaixo de uma árvore, sempre tem lá um pouco de fezes de ave, né? Que é o guano. Essa mistura de fezes com urina é chamada de guano. E este guano, pessoal, não sei se vocês sabem, ele ajuda na fertilização do solo.
ele tem ali muitos sais minerais e ele é utilizado, sim, e considerado fertilizante, um bom fertilizante para o solo, certo? Não. Oi. Você falou que isso é para ajudar eles a voar, mas em questão da galinha, por que que ela é igual aos outros pássaros e também por que ela não voa? Então, nós vamos falar sobre isso. A Pro vai falar só de adaptações de voo. Porém, como eles possuem os mesmos órgãos, automaticamente eles também não possuem. Porque eles são divididos em dois grupos. Carenatas, que são aquelas que voam, e as ratitas, que não voam. Mesmo as que não voam, elas correm. E elas também continuam não possuindo esses órgãos presentes que seriam importantes para o voo, que é o caso da bexiga urinária, o tipo de osso muda um pouco. Nós vamos falar um pouquinho das adaptações para o voo. Tudo bem? Então, os órgãos são todos iguais, tanto para as carenatas como para as ratitas, que nós já vamos falar sobre isso. E aí, pessoal, quando o alimento chega aqui no intestino grosso, há uma mistura com o sistema excretor e aí sai pela cloaca. Não, mas na cloaca sai tanto os ovos quanto as fezes, que é o guano? Sim, sai tanto as fezes quanto os ovos, certo? Tem gente que fala assim, Pro, estou só explicando o caráter biológico, não estou criticando quem não coma. Prestem atenção no que eu vou falar. O Alan, se você reparar, os dinossauros, alguns possuem características de aves, aqueles que voavam, alguns que eram herbívoros, né? E aí, desde os peixes, você percebe uma característica que fez os anfíbios, uma característica que formou os répteis, uma característica, então, isso é o caráter evolutivo, por isso que eu falo muito de evolução. Né? Então, os dinossauros, na verdade, eles eram répteis que já possuíam características evolutivas das aves. Por exemplo, as aves têm o formato aerodinâmico de alguns dinossauros, certo? Que é aqueles que voavam, que eram menores e tudo mais. Pessoal, esqueci o que a Pro estava falando. Peraí. Então, quando... algo na sua opinião. Isso. Algo assim. É assim, não é que é a minha opinião, eu não estou criticando quem não come, eu só vou explicar para vocês que não machuca a ave. Tem gente que fala assim, eu não como ovos porque a ave, ela sofre para botar os ovos, para eliminar os ovos. O que eu quero que vocês entendam é que todas as aves, elas vão botar ovos. Você comendo ovo ou não, e não dói. O som que ela emite é o som que qualquer animal emite quando ele está ali realizando o seu nicho ecológico, que é a sua rotina diária. Então, existem as aves botadeiras, aquelas que elas possuem característica de eliminar mais ovos que outras. E os ovos, eles são... O que é o ovo? O ovo é um material genético da ave. Certo? Mas por que ela elimina, mesmo que ela não tenha tido relação, a reprodução sexuada com o macho? Porque ela elimina o ovo. O ovo é como se fosse o ovócito da mulher. A mulher, quando ela não se reproduz, ela elimina um óvulo. Ele sai, em caso da menstruação. Todas as fêmeas, elas ovulam, né? Porém, não houve a reprodução, tem que ser liberado. Não houve a reprodução, tem que ser liberado. Não houve a reprodução na ave, tem que ser liberado. E ela vai ser liberada, que é o ovo que nós comemos. Aí surgem as perguntas assim, professora, mas é perigoso nós comermos um ovo galado, um ovo que ocorreu a reprodução? Hoje, existem as granjas. E o que eles fazem nas granjas? Eles separam as galinhas que não vão ter contato com o macho. Essas galinhas, elas vão liberar os ovos que são comercializados, que são os ovos que nós comemos, né? Agora, existem as galinhas que eles isolam para se reproduzir. Esses ovos nós não utilizamos. Estes ovos são ovos depois do processo de reprodução. Então, nas granjas existe essa separação, que estão vendendo aí os 30 ovos por R$10, são ovos de galinhas que só servem para isso, para eliminar os ovos, certo? Agora, por exemplo, eu morava em Minas. Às vezes, nós comprávamos ovos que quando minha mãe quebrava o ovo,
tinha, às vezes, a estruturazinha de um início de uma reprodução. Não tinha tanta essa separação quando eu era criança. Aí falava, filho, o ovo veio galado. A gente falava que o ovo tinha vindo galado, porque o ovo estava ali num processo de desenvolvimento, certo? Então, vocês entenderam que, independente do processo de reprodução e independente do consumo, o nicho ecológico das galinhas, das aves fêmeas, eliminarem ovos. Tudo bem, gente? Certo? Alguma pergunta do sistema digestório das aves? Não? Então, vamos seguir. Bom, pessoal, olha lá. As adaptações ao voo. Onde eu coloco? Aqui. As adaptações ao voo. Quais são as características que as aves possuem para poderem voar? Primeiro, gente, o formato aerodinâmico. Então, ela possui esse formato, estas aves, esse formato aerodinâmico. Tanto que os aviões, eles imitaram o formato aerodinâmico das aves, certo? Então, as aves, elas possuem esse formato e elas possuem um osso, deixa eu ver se está escrito aqui, ó, um osso na asa, que é chamada de carena. O que é isso? É a capacidade que a ave tem de levantar a asa até aqui, ó. Ela tem uma clavícula, uma carena, como se fosse uma dobradiça, que permite as aves voarem e baterem as asas, encostarem as asas e terem essa capacidade do voo. Por isso que elas são classificadas, as aves que voam, como carenatas, porque elas possuem carena, né? Então, eles chamam de osso externo com quilha, que é esse movimento que a ave possui para voar. Quem já fez balé já viu que existem algumas danças, por exemplo, a dança do cisne, onde eles levantam o braço e faz um movimento assim, né? Como se estivesse se bicando, porque é muito bonito você observar uma ave se limpar, ela está se limpando, ela está lubrificando as suas penas. Então tem uma dança que chama dança do cisne, onde ele eleva o braço até lá, porque elas são carenatas, e ela faz esse movimento de lubrificação das penas. E nós vamos falar sobre isso também. Então, a primeira característica das aves que voam, que são as carenatas, é possuir esse osso externo com quilha ou carena, certo? Não, mas as galinhas, as aves que não voam, elas não possuem osso externo? Possui, mas não possui essa capacidade. Ela não tem essa quilha que faz com que a asa suba. Ela voa. Quem já viu uma galinha correndo, ela dá uma planadinha e ela abaixa, ela dá uma planadinha, ela não levanta tão alto esse movimento aqui das asas, certinho? Tudo bem até aqui? São as adaptações ao voo. Outra característica, os ossinhos. Quem já pegou, por exemplo, alguém já pegou, por exemplo, um passarinho que voa no dedo? Por exemplo, a minha calopsita, ela vem assim, né? Eles são levinhos, elas são muito leves. Por quê? O osso, gente, é um osso oco. Se você quebrar o ossinho de uma ave carenata, dentro dele só tem ar. Por isso que esse osso é chamado, vou até escrever aqui para vocês verem como fala, é chamado de ossos pneumáticos. Por que é chamado de ossos pneumáticos? O que tem dentro de um pneu? O que tem dentro de um pneu? Ar. Ar. É o que tem dentro do osso das aves carenatas. Por isso que esses ossos ocos são chamados de ossos pneumáticos, porque o que tem dentro dele é ar, apenas ar, dando leveza. Vocês vão ver que todas as características agora das aves é para dar leveza para ela poder voar. Eu nunca vou esquecer de quando um filhote de passarinho pousou na minha mão e não saiu. Alan, ele ficou mansinho, hein? Muito mansinho. Então, olha lá, pessoal. Essa é a característica dos ossos pneumáticos. Agora, por todos os órgãos das aves, existem uns saquinhos grudados nos ossos das aves. Este saquinho é chamado de saco aéreo. Ele lembra muito a função das bexigas natatórias dos peixes. Por quê? Esse saco aéreo,
e se enche de ar. É como se em cada parte, em cada estrutura do corpo da ave, tivesse um saquinho cheio de ar, como se fosse uma bexiga, para dar leveza, para ela poder voar. Então, estes sacos aéreos, eles ficam presos, ó, eles ficam próximos aos pulmões, próximos às estruturas, aos outros órgãos da ave, para ela poder voar. Então, o osso já é oco, já tem ar dentro do osso. Ainda por todo o corpo da ave, tem saquinhos cheios de ar. E esse saquinho permite a ave se sentir mais leve para ela poder voar. Como nós falamos agora também, não tem bexiga urinária, ela não armazena urina. Porque, mas será que isso daria peso? Não, peso a mais para a ave carregar, ela teria que carregar urina. Ela não armazena fezes, ela não armazena urina. E aí o que acontece? Ela fica leve para ela poder voar, certo? Os ovos, elas eliminam os ovos o tempo todo, não tem dentes, porque também é um modo de pesar, de ser um peso a mais para elas carregarem, e as penas. Por que as penas são importantes? As penas, elas agem como as escamas nos peixes, diminuindo o atrito da ave no céu, rompendo lá as massas de ar. Mas para isso... Oi, pode falar. Diminui o atrito do ar, não é? Diminui o atrito. Para isso, ela tem uma glândula que é chamada de glândula uropigiana ou uropigial, como eu comentei com vocês, que muda um pouco de algumas literaturas para outras, tá? Então, uma glândula uropigiana ou uropigial. O que essa glândula faz, pessoal? Ela produz uma substância, um óleo, e ela passa esse óleo em toda a pena, por isso que ela se lubrifica, ela vira a cabeça, ela passa esse óleo, ela levanta a asa e fica bem embaixo da asa essa glândula, ela enfia o biquinho e ela lubrifica as suas penas, ela passa o olhinho nas penas para ela poder romper o atrito no céu, para ajudar a voar. E aquelas aves que se alimentam de peixes, por exemplo, os mergulhões, né? O que acontece? Antes, pessoal, dela mergulhar, ela está com as suas penas todas lubrificadas. Ela mergulha, ela tem uma visão muito boa, ela consegue ver onde o peixe está, ela mergulha, ela pega o peixe e ela sai rapidamente da água, para não se afogar. Por que ela faz isso? Porque a pena não permite que o óleo na pena não permite que ela se afunde, que ela fique presa na água. Ela lubrifica e ela pega o peixe. Aí, por exemplo, quando tem um derramamento de óleo, por que tantas aves mortas na água? Porque o óleo, ele tira essa lubrificação da pena das aves e elas morrem afogadas. Elas mergulham, mas não conseguem voltar, porque o óleo tira essa lubrificação que as glândulas uropigianas permitem, né, para que a ave possa voar, e elas morrem afogadas. Por isso, tantas aves mortas nesse período de desequilíbrio ecológico, quando acontece aí um derramamento de óleo, certo? Bom, essas são as principais características. O olho dessas aves, ele tem uma membrana que é chamada de membrana nictitante. Por quê? Ele não permite ressecamento. Imagina ela voando, nós precisamos piscar, né? Ela possui, além de tudo, essa membrana, que essa membrana não permite esse ressecamento da córnea, fazendo com que elas possam voar por longas distâncias aí, certo? E, além de tudo, qual parte do cérebro da ave é mais desenvolvido? O cerebelo. Então, ela tem aí o cérebro e ela tem na região anterior o cerebelo. O que o cerebelo faz? Ele é responsável pelo equilíbrio. E é isso que ela precisa quando ela está voando. Ela precisa de equilíbrio. Então, o cerebelo, que é uma das estruturas do encéfalo, né, de todo o sistema nervoso da ave, o cerebelo ele é mais desenvolvido para ela conseguir voar. Certo? E para ela conseguir fazer manobras no ar como ela consegue fazer. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Tudo bem? Tá. Então, eu vou mostrar para vocês quem são as carenatas. 90% das nossas aves são carenatas. E essas daqui, deixa eu só apagar aqui a escrita. Essas são ratitas.
Por que elas são chamadas de ratitas? Porque elas são aves corredoras. Então, essas aves, na verdade, elas correm e não voam. Olha lá, a avestruz, a ema, né? Esse kiwi, tem lá na Nova Zelândia, a galinha. Pro pombo. O pombo, apesar de ter toda aquela estrutura, o pombo ele é uma carenata. O pombo consegue voar. O urubu, ele é enorme, né? E ele também consegue voar. Vocês entenderam? Então, essas são as ratitas. Vocês já viram corrida de avestruz? Já assistiram? O avestruz corre muito. Ele é uma ave corredora mesmo. Existe até em alguns lugares campeonato, corrida em avestruz, né? Tem gente que senta no avestruz. Ele é uma ave muito resistente. E ele é uma ave corredora. Tudo bem, gente? Alguma dúvida em aves? Olha lá, quer ver? As aves carenatas. É a que eu mostrei para vocês. A maioria das aves carenatas são as que nós temos aí. Bem-te-vi, beija-flor, tizil. É enorme, Arthur. O Arthur está falando que o ovo do avestruz é enorme mesmo, Arthur. Eu tinha um ovo de avestruz. Ele quebrou e ele é resistente. Se você já pegou, você vê que a casca dele é uma casca bem resistente, porque como o avestruz é alto, cai aquele ovo no chão, né? Então ele é resistente, o avestruz não abaixa para liberar os ovos, certo? Isso mesmo. Quem falou pode falar agora. É uma dúvida que eu tenho, que eu tenho uma calopsita, né? E eu já tenho ela faz 5 anos. Se eu fosse comprar uma fêmea, como é que a calopsita agiria? Você tem certeza que a sua calopsita é macho? Tenho certeza. Então, na verdade, se sua calopsita é macho, a fêmea você tem que colocar, eu sei, porque eu já vi várias pessoas realizando, porque não é muito a minha praia conhecer aí como elas se reproduzem. Porém, você tem que colocar a fêmea em outra gaiola próxima do macho. Você nunca pode pegar a fêmea e colocar na gaiola do macho, porque aquele é o território dele. Isso em mamífero também, em cachorro, você tem que pegar um macho e colocar na gaiola da fêmea. Como se ele estivesse entrando no território dela, e nunca ela entrando no território dele. Ele bate na fêmea. Então, primeiro você tem que deixar as gaiolas próximas, eles vão ali se comunicar, e quando você perceber que a comunicação deles é uma comunicação mais, fica muito próximo do outro, você pega o macho e coloca dentro da gaiola da fêmea. Não adianta fazer isso se você não colocar um ninho. Tem ninho para vender aí. Esses pets têm. Aí você coloca um ninho dentro lá da gaiola da fêmea e coloca o macho dentro da gaiola da fêmea. Certo? É isso. Agora, se sua calopsita... Ah, você falou que tem 5 anos, né? Isso que você falou? 5 anos? Tem 5 anos, professora. Então ela é nova. Eu ia falar, se a sua calopsita já é idosinha, não adianta, elas não se reproduzem, né? A minha, por exemplo, já tem os seus 15, 16 anos, ela não vai se reproduzir mais, não adianta, né? Então é assim. Bom, pessoal, terminamos essa parte, eu vou espelhar para vocês lá o vídeo. Faltou a reprodução. A reprodução, acredito que vocês já saibam, né? Mas vamos falar. A reprodução é sexuada interna, né? O macho coloca o seu material genético dentro do corpo da fêmea. Você já observa uma preocupação instintiva de agradar a fêmea. Isso não existe em peixes, anfíbios e répteis. Tanto que eu não sei se vocês já perceberam, mas o macho, ele é mais colorido que a fêmea. Geralmente os machos, eles são mais bonitos que a fêmea. Observe o pavão. O pavão fêmea é feia, ela não tem cor. O pavão macho, ele abre aquela pluma colorida na época da reprodução e ele canta, e ele dança. Ele faz assim com a sua plumagem para atrair a fêmea. Nas aves existe a dança do acasalamento. Eles emitem um som e eles atraem a fêmea, eles querem atrair para a reprodução. Eles não pegam a força como alguns que nós vimos, no caso dos répteis, dos anfíbios, ele atrai a fêmea. Por isso que os machos são mais coloridos, porque eles eles fazem todo uma dança do acasalamento, uma corte nupcial para atrair a fêmea.
O Henrique tá falando que quando ele era pequeno, ele roubou um ovo de um passarinho que meu avô cuidava e eu deixei cair. Ai, Henrique, que dó. Ah, então, você viu um pavão. O pavão é coloridão, sabe? A fêmea não, né, Daniel? Você viu um pavão macho? Vocês sabem que quando você toca no ovo, no ninho, isso não é mito, a mãe, ela não volta, porque ela sente o cheiro, né? Ela sente o cheiro e ela não volta para cuidar dos filhotes. Se você colocou a mão no ninho, você não deve mais, a mãe não volta mais, você tem que cuidar dos filhotinhos. Ah, era um macho bonito, né, Daniel? Então é isso, pessoal. Se vocês depois tiverem curiosidade de colocarem, por exemplo, no YouTube, Dança do Acasalamento, você vai ver que o pavão faz isso, né? Ele chama a atenção da fêmea para o ato nupcial. E aí, depois que eles têm essa reprodução, eles ficam próximos da fêmea para o resto da vida, os dois juntos. Vocês lembram daquele vídeo que eu passei para vocês? Já passei assim, no início do ano, que a fêmea morre depois que ela libera os ovinhos e o macho fica cuidando dos ovos, porque eles não abandonam. Aí a fêmea, ela se aproxima, uma fêmea nova, ela se aproxima se oferecendo para o macho, porque ela quer perpetuar a espécie. Continua aquele assunto, como sempre, que a reprodução deles é para perpetuar a espécie. E o macho vira as costas para a fêmea, lá chocando o ovo, né, da sua reprodução. Ela vai lá, ela quebra todos os ovos que ele está cuidando e aí depois ela copula com ele. Então, foi azar da fêmea que morreu. Por quê? Porque ela quebra, ela sabe que se ela não destruir aqueles ovos, se ela não matar aqueles descendentes, o macho não vai olhar para ela. Ele poderia olhar depois que nascessem os filhotes, que ele ensinasse os filhotes a voar, alimentassem esses filhotes, ele iria sim buscar uma nova fêmea. Caso contrário, não. E aí a fêmea quebra todos os ovinhos e ele copula com essa fêmea para a perpetuação da espécie, certo? A Sofia falou que na casa da tia dela é quase um zoológico. Ela tem calopsita chamada Lola, uma vira-lata e uma jabuti. Nossa, grande, né? A casa da sua tia tem um quintalzão, né? Ele fica enorme, Lucas. Quando ele abre a sua plumagem, ele fica enorme. E eu não sei se vocês já ouviram o canto nupcial do pavão, parece um gato. Ele faz um som bem fino e ele parece um gato miando. É para copular, para atrair a fêmea. Certo, gente? Tudo bem? Alguma dúvida sobre aves? Nós já falamos do sistema digestório, circulatório, respiratório, pulmões. Olha lá, vou até mostrar nas adaptações para o voo. Olha lá, possuem 2 pulmões bem desenvolvidos, porque elas voam, elas migram, voam a longas distâncias. As que não voam, correm. Então, elas possuem os pulmões bem desenvolvidos, que acabam se ligando lá ao sistema circulatório com 4 câmaras, tendo grande oxigenação aqui no processo de circulação e de respiração, certo? Tudo bem? Bom, pessoal, vou aqui espelhar o livro de vocês para nós seguirmos aqui, para vocês verem o que nós já vimos e discutir outros itens. Olha lá. Então, aqui estão mostrando as aves, o formato aerodinâmico dessas aves, certo? O bico, né? O bico para alimentação. Aqui, ó, a mesma coisa que a Pro mostrou para vocês. A capacidade, a membrana nictitante, né? O sistema nervoso com cerebelo para o equilíbrio, tudo que nós acabamos de ver, certo? Os ossos pneumáticos, né? A quilha, essa capacidade, esse desenvolvimento. Então, nessa página aqui, 120, lá no finalzinho já estão falando das adaptações para o voo, sacos aéreos, taxas metabólicas graças à endotermia, olha lá, ó, são endotérmicos, já são animais de sangue quente, que possuem a temperatura fixa, certo? A glândula uropigiana, que lubrifica as penas, impedindo que elas se encharquem. Tudo bem? O sistema digestório completo, a alimentação varia de acordo com o seu aparelho bucal, de acordo com o seu bico. Aqui tem alguns exemplos de bico. Olha lá, bico em forma de gancho, que é o caso, olha lá, do gavião, da águia, que ele rasga, né? Ele rasga a carne. Ó, o bico bem fininho do beija-flor.
certo? Olha a bolsa do pelicano. Ele começa aqui, ó, ele armazena os peixes predados e aqui ele já tem o primeiro papo, né? Olha a adaptação aqui para realizar a digestão. Tudo bem até aqui? Pessoal, liberem o áudio e perguntem. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem. Ótimo, vocês já conseguem fazer mais uma parte do trabalho que é sobre aves hoje. Então, olha lá, elas não têm dentes, a moela para triturar, né? O papo, que é para amolecer, a cloaca, nós já falamos da bexiga, a reprodução. Deixe-me falar um pouquinho sobre isso, ovíparas, quer dizer, ovíparas, pessoal, nós já falamos isso em répteis, mas só repetindo, ovíparas são aquelas que botam ovos, né? Eliminam o seu genitor, seu filhote, desculpa, fora do corpo da fêmea, não desenvolve. Ovovivíparo desenvolve um pouco dentro da mãe e um pouco fora do corpo da mãe. E os vivíparos são aqueles que desenvolvem o tempo todo dentro do útero materno, certo? Elas constroem ninhos. Sem ninho, não tem reprodução. O interessante é que eles constroem o ninho. Não sei se vocês já viram, eles voam, buscam os galinhos e vêm com os galinhos e eles vão tecendo. Eles vão fazendo esse tecer do ninho. Por isso, Pedro, que eu comentei que se você colocar os dois juntos e não tiver o ninho, não acontece a cópula. Porque primeiro eles preparam o ninho para depois realizar a reprodução aí. Certo? Dimorfismo sexual. Eles possuem dimorfismo. Pro, mas eu olho a minha calopsita, eu não sei se ela é fêmea ou macho. Não é um dimorfismo assim, né? É um dimorfismo para quem conhece. Por quê? Cor da pena, né? Existe no órgão genital algumas estruturas que mostram qual é a estrutura masculina e feminina, não é tão fácil observar, principalmente na calopsita. Você vira e você aperta a glândula genital. Se tiver duas aberturazinhas entre uma e outra, ela é fêmea. Tem que saber apertar, você não pode machucar. Se você pegar e parece um botãozinho, é macho, então tem que saber. Mas tem dimorfismo sexual. E olha o que eu comentei com vocês aqui, ó. É comum nessas espécies os machos terem penas modificadas, coloridas, para atrair as fêmeas, para chamar a atenção da fêmea. Olha a fêmea aqui. Olha a fêmea, como ela não é tão Parece bonita. um João de Barro. Hã? Parece um João de Barro. Parece um João de Barro, é verdade. Só que o João de Barro ele é mais fortinho, né? Um pouco maior. Gente, olha como é muito mais bonito. Olha, o macho, ele é mais bonito, né? Geralmente, o macho é mais bonito que a fêmea, certo? Na aula que vem, nós vamos falar da estrutura dos ovos, dessa característica aqui, ó, dos ovos. Por que esse âmnio é tão importante? Se bem que os âmnios já vieram lá dos répteis, que é para evitar os choques externos. Olha a pergunta lá, ó, da característica dos dinossauros para as aves. Se vocês analisarem, até o modo mesmo das aves ratitas correrem lembra alguns dinossauros, né? Isso é uma característica evolutiva. Elas são os dinossauros, eles são sim os ancestrais das aves, certo, gente? Tudo bem? Eu vou colocar aqui no chat, deixa eu só ver aqui. Eu já vi um pavão, professor, eu fui pesquisar sobre o pavão, já falou, a casa da minha tia quase. Fêmea egoísta. Alan, na verdade, eles fazem isso para perpetuar a espécie. Ele quer o quê? Garantir que aqueles filhotinhos venha dela, seja a característica genética dela. Então, olha lá, pessoal. A tarefa é páginas 300 e 301, certo? Exercícios, páginas 300 e 301. Anotem, por favor. Certo? Pessoal, com as informações de hoje, da aula... do grupo 9? Do grupo 9 ainda, sim. Gente, com essas informações vocês já conseguem fazer a parte de aves da atividade, tá bom? Porque lá está pedindo adaptações para o voo, adaptações evolutivas, essa parte que nós vimos hoje, certo? Vocês já conseguem fazer. O Alan falou que vai chamar as galinhas do sítio dele de Tiranossauro Rex. Pode chamar. Olha lá, pessoal. Beijinhos para vocês. Cuidado.
Porque o que está acontecendo? Muitas perguntas de tudo que eu esclareço aqui na aula sobre como fazer a atividade. A atividade eu vou corrigir no site. Já está tudo certinho, né? Vocês já sabem disso. Pro, posso mandar pelo WhatsApp? Não. Por favor, mandem pelo site. Tá bom, gente? Tudo bem? Então tá. Beijinhos, até a próxima aula.